pouquinho lá atrás, irmãos. Pedir a gentileza que vocês sentem um pouco mais aqui à frente. Podemos fazer isso? Só para que facilite, né, o nosso aprendizado. Os que não vão para a classe lá dos jovens, né? Sentem um pouco aqui mais à frente, por favor. Venham para cá que vai facilitar, né, a nossa participação. Está vendo muitos jovens saindo, então os demais venham para cá, por favor. Sentem um pouquinho mais para cá. Romanos 16, 3. Todos encontraram aí na sua Bíblia? Romanos capítulo 16, versículo 3. Todos encontraram aí, irmãos? Amém? Eu vou ler do primeiro versículo até o quarto versículo. E nós vamos fazer uma reflexão bem interessante agora nessa manhã. Tá bom? O tema da nossa escola dominical é: nós estamos perdendo a gratidão? E o texto diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja em Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo o que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos orar, irmãos. Pai, nós oramos entregando esse ensino em tuas mãos e que o Senhor possa estar ministrando profundamente ao nosso coração pelo teu Espírito Santo, Pai. Se conosco, Pai, nos abençoa, bem como todas as classes que nessa hora estão estudando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos aqui conhecem ou já leram a carta aos Romanos? Quantos aqui já leram essa carta, o livro de Romanos? Só para a gente ter uma noção. Aqui no capítulo 16, Paulo está fazendo um momento de gratidão. Ele está agradecendo aos irmãos, os cooperadores que estavam com ele. E aqui no versículo de número 3, ele começa a saudar dois cooperadores, um casal, Priscila e Áquila. E ele agradece a eles porque eles expuseram as próprias vidas. E eu quero aqui me prender, né, na parte já final, que ele diz: e isto lhes agradeço. Vamos repetir juntos, irmãos? E isto lhes agradeço. Amém. Então, eu quero convidar todo mundo agora de manhã para a gente entender esse tema. Tem muitos aqui, né, que conhecem. Vamos fazer aqui quase que um debate melodia, né? Amém, Nildo? Então tá bom. Irmãos, nós estamos perdendo a gratidão? Vamos começar participando? Nós estamos perdendo a gratidão? O que é gratidão? O que nós entendemos por gratidão? Uma palavra que expressa a gratidão. Qual é uma das palavras do nosso vocabulário que expressa a gratidão? Hã? Obrigado, obrigada, né? Gratidão. Às vezes a pessoa não fala obrigado, mas fala gratidão. Tem alguma outra palavra que conheçamos, irmãos, que expressa a gratidão no nosso vocabulário? Gentileza, né? Tem alguém lá atrás? São Antônio? Reconhecimento? Tá bom, tá bom. Irmãos, ó, daqui para lá fica, eu acho que, não sei se é meu óculos que está curto, né, mas
a gente, lá atrás, fica difícil para enxergar quem está, principalmente porque lá está escuro. Então, vamos lá, essa pergunta. Nós estamos perdendo o nosso tempo agora, né? Nós estamos aí vivendo uma geração, né? Que a geração muda rápido, né? Mas um tempo que nós precisamos avaliar. No nosso tempo, dia de hoje, 2025, o que os irmãos acham? Esse sentimento de gratidão, ele está bem aflorado ou nós estamos perdendo ele? De uma forma geral. Não é dentro de igreja, não. De uma forma geral. Nós estamos perdendo? Marta, o que você acha, Marta? Nós estamos perdendo a gratidão? Marina, estamos perdendo? Ó, irmão, se não estiverem concordando, não, irmão, pastor, isso aí a gente jamais perde. Douglas, estamos perdendo? Né? Por que nós estamos estudando esse tema, irmãos? Porque é algo muito importante para a gente e é um ensinamento bíblico. Nós precisamos, como igreja, como cidadãos, como pessoas, guardar valores que não podem ser perdidos na nossa vida. E um desses valores que a Bíblia destaca chama-se gratidão. Por isso essa pergunta, né? Ali vocês vão ver aí a imagem, ela coloca o obrigado ali em vários idiomas. Porque não é uma coisa do Brasil, é uma coisa de uma sociedade mundial. Então, nesse estudo hoje, nós queremos, com todos vocês, aqui a gente fazer essa reflexão bem profunda. Nós estamos perdendo a gratidão? Né? Valores, né, Valéria? Obrigação. Que, assim, fez mais do que a sua obrigação, né? Eu vejo muito isso. E por isso que está se perdendo. Então, é mais uma reflexão, né? Uma pergunta. Será que realmente é isso, irmãos? Valéria está colocando uma posição bem interessante, né? Será que a nossa sociedade está dizendo isso? Não fez mais do que obrigação? Né? E que se fosse mais do que obrigação, será que nós devemos gratidão a quem nos fez isso, né? Ao pai que, por mais do que obrigação, cuida bem do filho, né? Protege o filho, é obrigação do pai, mas vem essa reflexão, né? E aí, o filho tem que ser grato ou o filho diz, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, está fazendo mais do que o seu dever. Mas tem coisas mais simples também na vida, né? Então nós queremos estar junto com vocês, pode passar, por favor. Onde nós estamos perdendo a gratidão. Ali tem duas imagens, né? É uma com o outro, um homem e uma mulher, né? Pessoas dizendo obrigado, e o outro ali do lado atribuindo a gratidão também a Deus. Então são dois lados, irmãos. Onde nós estamos perdendo? Tem um que tem mais peso do que o outro. Nós devemos ser mais gratos a Deus e não muito às pessoas, ou ser muito grato às pessoas e não muito a Deus. O que é essa gratidão, irmãos? Onde nós estamos perdendo? Nós podemos ver que tem dois caminhos para a gratidão. Nos relacionamentos interpessoais e no nosso relacionamento com Deus. Tá bom? Fica aberto aqui para todo mundo, irmãos, falar, se expressar e tirar a sua conclusão, né? O tempo que nós estamos vivendo, a gratidão está sendo perdida? Sim, Rosângela. Os irmãos que forem, é só levantar a mão, o Tiago deixa aí o microfone. Uma paz a todos. Eu acho o seguinte, que a gratidão tem que vir desde quando a gente é pequeno, ser grato, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu costumo ser assim. Aonde eu estou, o que fazem, podem ser o que for, eu estou agradecendo. E também eu tenho aprendido muito, em primeiro lugar, agradecer a Deus.
Porque se a gente não consegue agradecer a Deus, a gente não vai também agradecer a ninguém, porque é um princípio. Primeiro princípio é agradecer a Deus, sempre, não importa se a gente está passando por dificuldades, por nada. Todos os dias nós temos que agradecer, porque o Senhor já fez, já morreu na cruz por nós. Então, essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre agradecendo, né? E as outras coisas que Ele também tem feito. E mesmo se não fizer, nós temos que ser gratos. E também é uma questão de educação. Sim. Eu acho o seguinte, se a pessoa fez algo para mim, no meio da rua, no ônibus, aonde eu estiver, muito obrigado, bom dia, boa tarde, eu fui criada assim, né? E tem pessoas que não são assim, infelizmente, né? E, às vezes, a gente tem que seguir o caminho e não olhar para trás, né? Então, é isso que eu penso. Amém. Todos os irmãos que quiserem participar, tá? Fiquem bem à vontade, só levantar a mão. É porque precisa chegar um microfone, porque a nossa escola dominical também tem irmãos que assistem de casa. Eu não sei se você já teve oportunidade de assistir de casa. Se não tiver com o microfone, fica o maior silêncio, a pessoa que está lá não ouve, né? Mas, irmãos, a resposta é sim. Em muitos casos, parece que estamos perdendo a gratidão. Preste bem atenção nessa leitura. Tanto na nossa vida espiritual, que seria o relacionamento com Deus, que é o relacionamento com Deus, né? Quanto na sociedade em geral. Há uma tendência crescente de focar no que falta. Né? Por que vai se perdendo a gratidão? Há uma tendência crescente de focar naquilo que falta, no que não temos, e dar menos valor ao que já conquistamos ou recebemos. Né? Então, se há uma tendência, sim, a se perder em gratidão, porque nós estamos focando muito mais naquilo que nós precisamos, queremos, e muito menos naquilo que já alcançamos. Vamos terceiro. Essa perda tem nos levado a uma sensação de insatisfação constante e uma dificuldade em apreciar as coisas boas que possuímos ou nos são ofertadas. Né? Então, a tendência da gente ficar focando naquilo que a gente não tem, acontece aquilo ali, a gente deixa de apreciar as coisas boas que já possuímos. Né? O que nós já possuímos? Né? O que nós já conquistamos? O que nós temos no dia a dia? Né? O que são as coisas que nos são ofertadas? Nós vamos ler alguns slides aqui, irmãos, e aí a gente vai chegando a esse entendimento, tá bom? Pode continuar aí, Rebeca. A gratidão é um sentimento poderoso que pode... Ah, não, Aninha, perdão. Eu não sou jogador de futebol, né, irmãos, que eu olho para frente... Perdão, Aninha. A gratidão é um sentimento poderoso que pode trazer inúmeros benefícios, tanto para quem sente, quanto para quem recebe. Né? Então, a gratidão, ela traz muitos benefícios. Isso aí é cientificamente comprovado. No dia a dia, nós comprovamos. Não é bom, irmãos, quando alguém chega e fala assim, pô, muito obrigado. Não é para massagear ego de ninguém, não, dizer, pô, não é isso não, mas não é bom quando alguém chega e fala assim, muito obrigado. Outro dia uma criança falou comigo, falou, obrigado, tio. Eu nem sou tio dela, mas eu fiquei satisfeito, né? Porque ela, falei, pô, que criança legal, né? Chegou e falou obrigado. Então, a gratidão, ela traz benefícios, tanto para quem a sente, né? Você lembra uma pessoa. Eu tenho um hábito, né, com a Marta, de vez em quando fazer umas reflexões, eu falo assim, Marta, tem pessoas que passaram na minha vida que eu sou muito grato. Eu não vou esquecer, não tem como esquecer. Tem pessoas que passaram na nossa vida, ou estão na nossa vida, não é verdade, irmã Nalva? Né? Sérgio? Tem pessoas que passaram, ou pessoas que estão na nossa vida, que a gente procura lembrar e ser grato. Essa gratidão faz bem. Quero ver se a pastora Marta Machado vai lembrar. Uma época, a pastora Marta Machado deu aula num curso lá na Marinha. Aí na sala de aula tinha um senhor. Aí a Marta fez uma reclamação. Ó, aquele velhinho está dando muito trabalho na sala.
Aí o outro professor fez a mesma reclamação. Aí a terceira reclamação dele, falei, vou desligar o velhinho, vou chamar o velhinho para conversar. E quando eu chamei, eu descobri que o velhinho era da minha idade. Falei, ele não é tão velhinho. E porque ele bebia, e aí eu conversei com ele, né, nós conversamos, demos mais uma chance. Por fim, ele conseguiu concluir. Passou 10 anos, ele encontra comigo em Itacoruçá. Ele me pegou no colo, me abraçou, me beijou, e ele estava 10 anos mais novo. Aí ele falou, parei de beber, estou trabalhando agora na empresa tal, minha vida mudou completamente. Como o senhor me ajudou, como não sei o quê, aí ficou falando. Falei assim, realmente, ele poderia ter passado por mim ali, eu não ia nem reconhecê-lo, mas ele fez questão de agradecer por mais uma oportunidade que ele teve e que realmente ele tinha tudo para ser desligado, né, Marta? Tinha tudo para ser desligado do curso. Mas ele guardou aquilo ali e falou, há muito tempo que eu tento encontrar contigo para te dar esse abraço, como minha vida mudou. Então, tem pessoas que realmente têm esse reconhecimento, como alguém citou, né? Ele pensou assim, olha, ele poderia ter me desligado e eu jamais estaria trabalhando numa empresa muito boa. E ele fez questão de ir lá, de encontrar comigo, me agradecer. Algo normal, só dei uma chance porque ele se comprometeu em melhorar, né? Então, irmãos, não é verdade? Isso que o pastor Zé está colocando, né? A gratidão, ela traz inúmeros benefícios. E, irmãos, eu não estou falando aqui sobre emoção, sobre essas coisas, não. Estou falando de uma coisa do nosso dia a dia, não é? Quantos relacionamentos familiares são prejudicados porque falta o quê? Gratidão, né? Às vezes alguém é tão próximo, tão família, e falta gratidão. Né? Porque a gente foca mais naquilo que ainda não recebemos. Esquecemos aquilo que já recebemos. Então, na nossa vida, a gente tem muito que agradecer a Deus. Quando a gente fez a segunda pergunta ali, né? Ser gratos a quem? A Deus, às pessoas. Nós somos muito gratos a Deus. A nossa irmã Rosângela citou aqui, né? Temos, às vezes, até facilidade de ser gratos a Deus, mas não temos, às vezes, até facilidade de ser gratos às pessoas. Infelizmente, né? Essas coisas acontecem. Mas faz muito bem. A gratidão traz inúmeros benefícios, tanto para quem dá, como para quem recebe. Quando somos gratos, reconhecemos o valor de que, irmãos? Das ações. Né? Quando nós somos gratos, nós reconhecemos o valor das ações e das pessoas em nossas vidas. Né? A gente pode fazer inúmeros exercícios na nossa vida e lembrar, um momento de dificuldade financeira, que alguém pôde nos ajudar, um momento de saúde, que alguém pôde nos ajudar, uma professora que talvez na nossa infância nos ajudou tanto, não é verdade? Então, é quando reconhecemos o valor das ações e das pessoas em nossa vida, fortalecemos nossos relacionamentos e aumentamos nossa própria felicidade. Uma pessoa grata, irmãos, ela vai fazer muitas amizades. As pessoas querem estar perto. Por quê? Aquela pessoa é grata. Uma família onde entre todos são gratos, isso fortalece. Então, Salmo 103, versículo 2, quem pode ler aí para nós? Então, o salmista, ele falando a sua própria alma. Isso é o que, irmãos? Uma reflexão, não é? Ele estava falando para quem, o salmista? Para a sua alma. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus. Isso é uma recomendação, são coisas que a gente faz para a gente mesmo. Marco, você precisa ser mais grato. Né? Então, bendize a minha alma ao Senhor, isso para Deus. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Né? Então, a gente tem que ser grato. Grato na hora que a gente deita na nossa cama e fala assim, puxa, está frio a beça, mas eu tenho uma cama para me deitar. E de vez em quando, irmãos, a maioria das vezes, nossa irmã Bruna já vai falar ali, e o Thiago pode deixar com ela,
Irmãos, tem coisa que para a gente refletir, quando eu falo de deitar na nossa cama, se alguém for aí na rua, em alguns bairros aí do Rio de Janeiro, vai ver que tem muito morador de rua. Pode falar, Bruna. Paz do Senhor, irmãos. Falando em gratidão, eu trabalho em hospital, né? E eu tenho um amor pelos meus pacientes, cuido com o maior cuidado, e eu recebo muita, muita gratidão, né, pelo meu trabalho, que teoricamente é uma obrigação, né? Mas para mim, quando eu levanto todos os dias para ir trabalhar, eu considero que Deus me deu uma missão. Então, eu que sou grata por estar ali e poder ajudar uma vida daquela ali. Então, assim, eu sou grata todos os dias, recebo a gratidão e converso muito com meus pacientes quando estão ali no leito, às vezes pensando, eu estou aqui, e eu falo assim, olha pelo lado bom, temos que ser gratos só pelo dom da vida. Esse momento aqui, o leito, é apenas uma passagem, é um aprendizado, então a gente tem que ser grato, porque muitas das vezes nós somos colocados ali para aprender algo, né? Para passar por algo que é necessário passar. Então, a gente tem que olhar as coisas também pelo lado bom, tirar do momento ruim, né? Do momento daquele momento que você está passando naquela aflição, um lado bom. Isso também é ser grato, porque eu estou passando por esse momento difícil, mas eu vejo pelo lado bom, eu sou grata, entendeu? Amém. Obrigada. Nada, irmãos. E está aberto, tá? Sim, irmã Nalva. Só um instantinho que ele vai passar para a senhora. A paz, igreja. Eu cresci vendo meu pai contar a história, que ele era muito grato, porque alguém da família mandou buscar toda a família nossa que estava em Minas. E minha tia e meu tio, que são os pais do Samuel Júnior, mandou buscar o meu pai com 8 filhos. E eu sou grata. Se eu estou aqui na IMO hoje, graças ao pai do meu primo, Samuel Júnior, que mandou buscar nossa família. Então, eu cresci vendo meu pai agradecer. Outro dia eu agradeci o meu primo, porque o pai dele foi buscar toda a nossa família. E a gente cresceu sendo grata. E meu pai era muito grato. Ele sempre lembrava disso, assim, com muita alegria. Se nós estamos aqui, é porque o pai do Samuel, que a gente chama de tio, que não era meu tio, era meu primo. E a minha família era muito grata, a família do Samuel Júnior, por ter trago a gente de Minas. Interessante. Eu agradeço a minha oportunidade. Interessante, eu nem sabia que a senhora era prima do Samuel Júnior ali, ó. Né? Não é bom? Não é bom, Samuel, ouvir isso? É bom, né? O pai do Samuel não está nem aqui hoje, talvez dia dos pais, né? E o Samuel sabe que o pai dele deixou uma lição tão boa, né? Então, esse é um exercício, irmãos. E Paulo, ali em Romanos 16:3, ele também faz isso na sua carta, lá no finalzinho da sua carta. Teve alguns irmãos que Paulo disse, olha, eles expuseram a sua vida por amor de mim, a quem eu sou agradecido. Paulo podia muito dizer, mas eu sou o apóstolo Paulo, tenho que agradecer a ninguém. Mas a quem eu sou agradecido. Então, essa palavra fica destacada, irmãos. A quem nós somos agradecidos. Davi com o filho de Jonatas, né? Davi com Jonatas, com o filho de Jonatas, reconhecendo a amizade que tinha com Jonatas. Então, os 2 versículos ali falam, primeiro, a gratidão a Deus. Segundo, a gratidão às pessoas. Amém? Amém, Augusto? Talvez eu tenha que, se eu der a oportunidade para o Augusto, ele vai ter uma relação lá de pessoas que ele lembre-se que fala assim, eu devo muito, agradeço muito essa pessoa. Foi um pequeno benefício. Se eu for falar do pai do Samuel Júnior, eu poderia também aqui expressar, porque eu tenho gratidão
a ele, a outras pessoas que já passaram e não estão nem mais conosco, né? Certa vez eu pedi ele eu queria comprar um caminhão de areia, ele me deu um caminhão com 15 metros, eu pude fazer minha casa, ainda sobrou areia. Então, eu sou grato, né, por essas ações. Então, alguns sinais, irmãos, olha só, agora vamos prestar bem atenção nisso aí, alguns sinais de que podemos estar perdendo a gratidão. Vamos lá, então? Qual o primeiro sinal ali? Cadê o Tiago aí com o microfone? Ah, está aqui, né? Vai lá, Nildo. Nildo está bem pertinho, né? Primeiro sinal aí, irmãos, que nós podemos estar perdendo a gratidão. Dificuldade em reconhecer as coisas boas. É mais fácil focar nos problemas do que nas conquistas, nos desafios, do que nas oportunidades. Concordam, irmãos? Sinais que nós podemos estar perdendo a gratidão. É quando nós temos dificuldade em reconhecer as coisas boas. Por quê? É mais fácil focar nos problemas do que nas conquistas. A Bruna citou ali, né? Nos desafios do que nas oportunidades. Então, vamos prestar bem atenção nisso, irmãos. Nós temos dificuldade em reconhecer as coisas boas. Talvez você fale assim, pastor, mas a coisa boa seria se eu tivesse um carro o melhor carro do mundo. Né? Mas nós temos coisas boas na nossa vida. Você tem coisas boas na sua vida? Tem, Nildo? Acredito. Você tem, Michele? Tem mesmo? Pode citar uma? Glória a Deus, né? Só em ser salvo, né? É o principal, né? Sou salvo, então sou grato a Deus. Vamos lá, a segunda. Quem pode ler aí o segundo ponto aí? Tiago, dá aí. Douglas, consegue ler aí, Douglas? Não? Então dá o pastor Delci aí, que o pastor Delci vai ler para a gente. Já ia ler, né, Valéria? Valéria, você vai para a terceira, hein? Então, só gentileza aqui, né? Um passando para o outro, né? É bom, é bom. Falta de reconhecimento por pequena gentileza. Não valorizarmos mais os pequenos gestos de carinho, atenção ou ajuda. Será, irmãos, que isso aí está correto? Será que está? Pode falar, Valéria. Pegando a história dela, né? Os meus avós, que a maioria aqui sabem, foram os meus pais, né? Me criaram desde que eu nasci. E a gente tinha um sítio chamado Sítio da Bica, onde as pessoas vinham da reta dos 400, de todos os lugares, pegarem água. O meu avô colocou uma bica, não no lado de fora, né, mas no portão, para as pessoas pegarem água. E a minha avó cozinhava o dia inteiro. Sempre tinha comida, café, tudo. A gente fazia o nosso café, plantava, e tinha horta, fruta, tudo vinha do Sítio da Bica. E o meu avô, quando as pessoas apareciam, né, em seropédica, que seropédica não era seropédica, e falava assim, estou passando dificuldade, vim para o Rio de Janeiro, não dei certo. E, procura a família Moreira, né? A gente tinha cabra, gado, enfim. Então, as pessoas procuravam a gente. E tinha uma casa lá que meu avô e os meus avós acolhiam essas pessoas, né, para dar de comer. E depois buscavam a família. Quando meu avô percebia que era pessoa honesta, né, com caráter, aí trazia essa família e a pessoa dava continuidade à vida dela aqui. E Deus usava muito a minha avó. Nem existia a cesta básica. Eu brincava com ela que criou a cesta básica. Porque Deus falava com ela, ela montava aquela cesta, vamos dizer assim. E eu achava muito estranho, né, porque eu era criança. E ela falava, Deus falou comigo que uma pessoa necessitada vai aparecer aqui. Aí, às vezes, demorava um pouquinho, chegava 14 horas, 16 horas. Eu falava assim, Deus errou hoje. Aí ela falava, Deus não erra.
E aparecia, eu falava assim, pode entrar. Deus já falou com a minha avó que você ia aparecer. Então, assim, no velório do meu avô e no velório da minha avó, as pessoas chegavam perto de mim, pastor, e falavam assim, eu tenho gratidão pela sua família, que se hoje eu sou formado, fiz faculdade, é porque a sua avó e o seu avô trouxeram os meus pais para cá. Né? Então, assim, é muito bonito você ouvir isso, né? A gratidão. Amém. Estão prestando atenção, irmãos? Assim, a relevância da gente levantar esse debate, né? Essa reflexão, né? Para a nossa vida. Estamos perdendo a gratidão, né? É algo muito importante que talvez não, com certeza, a nossa alegria muitas vezes é roubada porque a gente deixa de exercer a gratidão. Né? A gente foca em muitas outras coisas e esquece de, já vou te passar, exercer a gratidão. Então, esse ponto ali, falta de reconhecimento por pequenas gentilezas. Não valorizamos mais os pequenos gestos de carinho, atenção ou ajuda. Então, a falta de reconhecimento por pequenas, não precisa nem ser grande, pequenas gentilezas, pode ser um sinal de a gente estar perdendo a gratidão. Pode falar, Marta. A paz, igreja. Então, a gente também aprende pelo exemplo, né? Como você está falando aí, da sua família. São coisas que nós deixamos para a nossa família, algo que você percebe uma pessoa de mais idade fazendo, porque também ela aprendeu com outros, né? Tanto a gratidão, como também não ser grato, né? Então, assim, vi a minha mãe fazendo muitas coisas para ajudar outras pessoas. Amém? Porque ela também foi muito ajudada, muito abençoada. Então, hoje eu olho a minha família, vejo minhas irmãs, vejo minha filha, vejo sobrinhos, né, aonde esse legado continua. Então, assim, vejo minha irmã, onde ela mora, é uma referência onde ela trabalha. Não, irmã, eu recebo coisas que as pessoas me procuram para que eu possa doar para pessoas que necessitam. Irmãos, então é de tudo. É roupa, é calçado, é móveis. Então, eu olhando assim para ela, falei, meu Deus, parece que eu estou vendo a minha mãe falar. Aí vejo um sobrinho, não, tia, eu fiquei com tanta pena, eu ajudei, eu fiz assim, eu fui lá, realmente eu vi que precisa. Então, irmãos, a gratidão é algo que a gente também vai passando para a nossa geração, né? É uma bênção sermos gratos. Amém. Mas vamos lá, então, eu vou ser aquele que coloca dificuldade na situação, tá bom? A Marta está falando, a Valéria, né, ali citou isso, a irmã Nalva, né? A gente está citando os antigos. Né? E agora, vamos ver se no nosso tempo a gente consegue, senão a Bruna, né, que já falou que exerce lá no trabalho dela. Mas todos nós conseguimos fazer isso. Né? O nosso tempo, isso tem destaque, né? É valorizado. E não estou me referindo só a dar. Né? Porque a gente fala assim, não, mas eu tirei minha cadeira da minha casa e dei para uma pessoa. Mas ali, irmãos, pequenos gestos. Às vezes, uma palavra, né? Uma palavra de você falar, valeu, uma mensagem, né? Obrigado. Mas vamos lá, irmãos, sinais que nós podemos estar perdendo a gratidão. Expectativa constante de receber mais. Será que esse é um sentimento, irmãos? O nosso tempo é dominado por esse sentimento? A expectativa de receber mais. Já recebemos, só que a gente esquece do que recebeu, mas a gente tem uma expectativa de receber mais. Acreditamos que recebemos, que merecemos mais do que temos ou fizemos. É um exercício, irmãos, para a gente fazer. Né? Porque não é novidade, irmãos. O nosso tempo está difícil. As pessoas têm expectativa em receber mais. Quanto mais você faz, tem gente que até diz assim, não faço mais, porque eu faço e as pessoas são ingratas comigo. Não é isso? Por quê? Existe uma expectativa cada vez de receber
mais. Né? Tem uma definição de gratidão que eu guardo comigo. Eu ouvi ela uma vez, mas eu guardo. Diz que gratidão, alguém uma vez definiu gratidão como memória do coração. Né? Então, a gratidão é uma memória do coração. Eu nunca vou conseguir ser igual o avô da Valéria, a mãe da Marta. Né? Nós somos pessoas diferentes, mas nós temos memória no nosso coração. Certo, irmãos? Nós temos memória. Concordam? Então, só que a gente vive uma sociedade que tem cada vez mais a expectativa constante de receber mais. Ou seja, eu falei agora há pouco, eu sou grato a professores. Né? O pastor Zé Ricardo está aqui, sabe que tem uma professora nossa, eu não vou citar o nome dela aqui, eu poderia citar, mas que ela, quando encontra a gente, esse é meu pastor, eu fui professora dele. E ela não sabe o quanto que ela me ajudou. Né? Ela me ajudou muito. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que tem uma expectativa de receber mais. Então, o professor hoje nunca vai ser um professor bom, porque o aluno vai ter uma expectativa cada vez de receber mais daquele professor. O pai nunca vai ser um pai bom. Quando estou dizendo nunca, irmão, não estou generalizando, não. Porque, de repente, o filho tem cada vez mais o sentimento, a expectativa de receber mais. Estão me entendendo, Roberto Menezes? Concorda? A gente vive um tempo que as pessoas têm essa expectativa. Você pode dar carona para uma pessoa a semana inteira. No dia que você não der carona, você virou a pior pessoa, vira até o inimigo. Né? Porque a pessoa tem a expectativa de cada vez receber mais. Então, são sinais que a gente pode estar perdendo a gratidão. Sim. Quando você começa a ter aquela expectativa, né? De cada vez receber mais. Eu posso dar bom dia à Wanda, posso, durante 30 anos, fazer tudo certinho para a Wanda. Passou 30 anos, um dia, eu de repente passei na rua, nem olhei direito para a Wanda, de repente estava com a minha cabeça no outro mundo, né? No problema. A Wanda esquece 30 anos e coloca aquele dia. Você não faz isso não, tá, Wanda? Tenho certeza. Coloca aquele dia como o dia diz assim: meu pastor, hein? Tá metido a beça. Aí passou por mim na rua, nem falou comigo. Fiz isso com você, né, Valéria? E devo ter feito com um montão de gente. Ah, é? Uhum. Agora, Valéria. Ô, Valéria, mas eu já passei muita vez na ciclovia por você, te reconheci. Né? Não lembra só dessa vez, não, né? Lembra as outras vezes que eu já vi você com a Luísa, com outros lá, né? E a gente que vai para a ciclovia, irmãos, principalmente homem, né? E pastor ainda, né? Tá de noite lá, eu de repente estou lá correndo, ela está correndo, boa noite. Aí a pessoa, que isso, um homem passando aqui dando boa noite para mim, você já vai com aquele sentimento, né? Principalmente nós, homens mais velhos, né? Essa coisa já fica com essa, sei ou não sei,
É melhor passar sem não sei, né? É, mas não foi por maldade, não, pode ter certeza. É. Então, essa expectativa, a gente vive uma sociedade, irmão, que tem uma expectativa de cada vez receber. E é isso mesmo, Valéria, sabe? Eu sei que você não guardou isso, mas às vezes uma pessoa fez por você, te ajudou, um pai, uma mãe, alguém te ajudou uma vida inteira. Se num dia ela sentir que você disse o não, vira um inimigo. Tiago, o Evandro quer falar. A paz para todas as igrejas. Pastor, eu tive muita experiência nessa questão de ser grato, ter a gratidão, receber a gratidão. Quantas coisas, eu trabalhando, né, no ônibus, quantas coisas eu achava dentro do ônibus, entregava às pessoas, e as pessoas também tinham aquela gratidão de agradecer, entendeu? Como muitos, nem agradecer, virar as costas, nem obrigado te dar. Eu já achei carteira com o pagamento da pessoa inteira dentro do ônibus. A pessoa vinha procurar no ponto final desesperada. Eu falei, está aqui, tua carteira aqui. E abri a carteira e falei assim, cara, você não tirou nem R$1. Eu falei, está o teu dinheiro todo aí. Entendeu? Então, tem pessoas que te agradecem, mas tem pessoas... Tem um ditado aí que eu não sigo por esse ditado popular que tem. Tem pessoas que falam assim, quando você vê a pessoa dentro do poço te pedindo ajuda, você pisa na mão dele e acaba de jogar ele lá dentro, porque você vai tirar ele e ele vai te jogar lá dentro do buraco. Tem muito esse ditado aí. Mas a gente que somos cristãos, a gente não vê por esse lado. A gente podendo ajudar, é muito bom você, mesmo se você não receber aquela gratidão, mas como a maioria vai te agradecer e vai te agradecer pela a gratidão que você fez. Amém. Amém. Obrigado aí, Evandro. Então, irmãos, vamos lá para outra, né? O outro ponto é aquele ali, ó, dificuldade de dizer obrigado. O obrigado se torna uma palavra vazia, sem significado, ou até mesmo esquecida. Nós vivemos num tempo que a palavra obrigado, a exemplo do que o Evandro falou, e talvez muitos outros já viveram, as crianças já não aprendem a dizer obrigado, né? Não existe mais essa palavra, ela fica em desuso, fica uma palavra vazia, né? O obrigado, embora seja uma coisa bacana, irmãos, quando alguém fala assim, valeu, você quer dizer, né, na linguagem de muitos, obrigado, né? Mas nada substitui o valeu, né? Pode ser uma coisa assim, sem muito valor, valeu, Wanda, né? É melhor que você diga obrigado, Wanda, né? Para a gente não perder ela não se tornar uma coisa vazia. Outra ali, comparação constante com os outros. Se a gente ficar se comparando com os outros, a gente vai perder a gratidão. Sentimos inveja, insatisfação ao comparar nossas vidas com a dos outros, em vez de celebrar as suas conquistas. Por que, irmãos, existem hoje muitas pessoas tristes e ingratas a Deus e aos outros? Porque às vezes nós fazemos comparações. Irmãos, a nossa vida é feita de fases. Valéria citou aqui. Quando a Valéria disse que foi criado pelos avós, eu fico imaginando, qual é a minha leitura que eu fiz? Os avós da Valéria eram pessoas com condições ótimas financeiramente, né? A gente faz essa leitura. Quando não digo ótimo, mas melhor do que de outras pessoas, porque podiam ajudar outras pessoas, né? Então, irmãos, na nossa vida, uma das coisas que vai roubando o nosso sentimento de gratidão a Deus, e nós sentimos tristeza, é porque às vezes a gente quer comparar a nossa vida com a dos outros. Isso oscila muito, irmãos. Isso oscila muito na nossa vida, né? Não dá para eu viver comparando a minha vida com a do outro. Porque senão eu posso sentir até inveja, né? Pela condição do outro. Não dá para a gente tem que celebrar as nossas conquistas. Certo, irmãos? Amém? Concordam? Celebrar as nossas conquistas. Vai ter tempo na nossa vida que talvez você não tenha a sua casa própria, mas não dá para você comparar com o que tem a casa própria. Vai ter o tempo que você vai ter a sua própria casa.
Não dá para você comparar o seu carro com o carro do outro. Vai ter um tempo que você vai ter um carro também, ou possa ser que não tenha nenhuma vez. Vai ter tempo que a gente vai ter que agradecer, e a gente precisa agradecer. Eu estou falando isso, irmãos, não estou falando demagogicamente, não. Vai ter tempo, hoje já não existe TV mais preto e branco, mas tinha um tempo que uns tinham a preto e branco, outros tinham a colorida, não é verdade? Vai ter um tempo que a gente tem um celular mais simples, talvez o outro tenha um celular mais moderno, mas você tem que agradecer pelo que você tem, o que nós temos, o simples. Certo, irmãos? Amém? Eu não posso ter raiva do outro lá que tem um avião, ele tem um avião, graças a Deus que ele tem lá o seu avião, né? Então, isso pode roubar da gente o sentimento de gratidão, as comparações, e a gente não pode, né, trazer esse sentimento de comparação. A gente vai deixar de ser grato a Deus, irmãos, pela nossa igreja, se a gente começar a comparar a nossa igreja, talvez, com a outra igreja, né? E esquecer os valores que a nossa igreja tenha. Né? A gente se relaciona com igrejas da nossa denominação, tem igrejas que são mais simples. Mas se eu começar hoje a olhar a nossa igreja e olhar uma igreja de rede social, de Barra da Tijuca, eu vou começar a fazer o quê? Comparações que não são comparações que devam ser feitas. Porque é o que, irmãos? É a gente ser grato pelo que nós temos. Amém? Pode falar, Douglas. Graça e paz à igreja. Essa questão, pastor, que o senhor falou agora da igreja, né? Deixamos de ser grato. Isso acontece muitas das vezes quando tem irmãos que decidem, né? Ir para outra igreja. Estou saturado, ou por desgaste de relacionamento com alguém, pega e decide ir para uma outra igreja. Muitas das vezes as pessoas deixam de ser grato por tudo que aquele irmão fez, né? Naquela denominação. O irmão era uma bênção, o irmão fazia de tudo aqui, foi para outra denominação, o irmão deixou de ser bênção, aí já passa a desejar o mal para o irmão, daqui a pouco está fora da igreja. Num outro tempo, eu falava que o irmão mudou de facção, né, porque está desejando a morte do irmão, não é verdade? Então, assim, cadê a gratidão por tudo que o irmão fez? Deixou de ser meu irmão porque foi para uma outra denominação? Cadê a minha gratidão pelo apoio que ele me deu? Pela mão que ele me estendeu? Então... A Marina, ela também está querendo falar. Obrigado, Douglas. Então, irmãos, é realmente também uma reflexão, concordam? Eu posso passar 20 anos, 30 anos numa denominação, numa igreja, e depois ir embora e ir falando mal. Esquecendo de 20 anos, 30 anos, que aquele grupo representou tão bem para a minha vida. A gente pode ter uma memória curta. Por isso que eu disse que gratidão é a memória da onde? Do coração. Pode falar, irmã Marina. Isso aí, né, irmãos, é um assunto muito delicado, né? Quando a gente fala dessas coisas. E nós, como igreja, hoje, né, nós estamos vivendo realmente, passando realmente pela prova. E nós temos que fazer a diferença, né, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Se necessário for, a palavra de Deus fala, né, usamos palavras. Mas é pela nossa atitude, pelo modo de nós sermos. Isso aí começa dentro da nossa casa, né? E hoje nós estamos vivendo tudo que a palavra de Deus tem falado. O errado se tornou certo e o certo se tornou errado. E hoje a pessoa é aquilo que ela tem, né? Hoje há uma competição. Nós vemos aí guerra, de rumores de guerra. Às vezes nós ficamos vendo as notícias, né? Porque muitas vezes o crente fala assim: eu não preciso saber do que está acontecendo. Mas nós precisamos de estar atento, porque em tudo nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Então, nós estamos vivendo realmente o tempo do fim. E nós temos que vigiar, né? Vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá.
e nem a hora que nós vamos partir, né? Então, hoje, a gente tem que ir lá fora dar um bom testemunho. Se você passa, né, pelo seu vizinho e não fala com ele, ele diz assim, ué, que crente é esse? Agora, eu creio assim, eu penso assim, né, irmãos? Que você passa, né, você fala bom dia uma vez, bom dia 2 vezes, bom dia 3 vezes. Aquela pessoa não responde, é porque ela não quer o seu bom dia, não é? Mas a gente tem sempre que fazer a nossa parte. E hoje o que está acontecendo é a gente tem que começar a vigiar dentro da nossa casa, porque hoje a falta de gratidão está em tudo que nós vemos, estamos vivendo. Mas nós, primeiramente, devemos ser gratos a Deus pela nossa salvação, por tudo que o Senhor faz por nós, né? E a igreja, nós temos sempre que colocar esse propósito no nosso coração. Em tudo isso, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós vamos fazer a diferença aonde nós passarmos, com palavras ou sem palavras. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Então, irmãos, a gratidão, Luciana, né, já vai ali estar falando, a gratidão é uma das armas mais poderosas, né, como a nossa irmã Marina está citando ali, disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graça é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas. Prestem bem isso aí, irmãos. Ações de graça transforma atmosferas. Por que atmosferas, irmãos? Porque quando existe gratidão, o ambiente é outro, certo? Quando existe ingratidão, irmãos, o ambiente, se a gente fosse usar essa linguagem mais mística de fora, né, o ambiente está negativo, né? Mas quando existe gratidão, a atmosfera é outra, o ambiente é outro, as circunstâncias se manifesta o sobrenatural de Deus. Quando nós exercitamos gratidão entre nós, entre pessoas, gratidão, irmão, vai respeito, vai tudo, né? Se alguém fala assim, o filho é ingrato, é porque o filho não está respeitando o pai. Se a gente fala assim, na igreja pode acontecer isso, é porque não está havendo respeito, né? Se a gente fala assim, o ambiente de trabalho não está legal. E, irmãos, como muitos aqui, eu trabalho há 40 e poucos anos. Irmãos, quer ver o ambiente de trabalho ficar ruim? É quando alguém começa de ingratidão, irmãos. Fala mal do outro ali, não sei mais o que. O ambiente fica péssimo, né? E tem gente que até que exclui aquela pessoa do grupo. Pô, fulano, porque ele começa a tornar aquele ambiente ruim. Então, a gratidão melhora o ambiente. Irmã Luciana, por favor. Paz do Senhor, igreja. Memórias do coração. Eu, 50 anos da minha vida, eu enxerguei o sol, enxerguei a lua, tudo. Respirei, trabalhei, subi serra, salvei, abaixo de Deus, salvei muitas vidas. Vindo em maca, ajudei muita gente em hospital. Então, eu falo para Deus assim, Senhor, hoje eu não tenho visão, mas o tanto de 50 anos da minha vida que o Senhor fez por mim, que o Senhor fez eu ajudar tanta gente, inúmeras pessoas, inúmeras coisas, pessoas que chegavam, reclamavam da vida, e eu estava ali com um olho só, com 50% de visão, trabalhava, e a pessoa olhava para mim e falava, Luciano, você é meu exemplo. Olha como é que Deus molda a pessoa. Então, memórias do coração é isso, é você guardar a gratidão. Aí, porque hoje eu vou ser revoltada, porque eu vejo tudo preto. Não vou ser revoltada, eu vou ser grata a Deus por ter permitido eu ter 50 anos de vida, ter olhado meu filho, ter visto meu filho crescer, ter tido ajuda da Marta Machado, como eu sempre falo, da escola, que sempre alfabetizou meu filho está lá hoje, graças a Deus. Então, por que eu não vou ser grata? Por quê? Dá desespero? Dá. Você vê tudo preto.
Mas Deus é comigo. Eu sou grata, pastor, a Deus, a igreja, né, o meu marido, meu filho, minha família. Então, eu sou grata a Deus e guardo memórias no coração. Amém. Amém. Que Deus continue te dando graça, Luciana, e força, porque eu sei que você mesmo sem enxergar, você continua sendo bênção e vai ser sempre bênção na vida de pessoas. Tá bom? Então, irmãos, as ações de graças mudam o ambiente. A Bíblia nos instrui a ser grato. A Luciana, sem ver, né, ela já citou ali o versículo. Qual é o versículo que está escrito ali, irmãos? Vamos ler juntos? Ela não estava nem vendo ali o versículo, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve ser grato, né? Porque essa é a vontade. Aí nós vamos para outra parte assim. Mas foi Deus? Irmãos, aí vai ser uma outra escola dominical, tá bom? Mas graças a Deus, Luciana, pela sua vida. Paulo aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Olha o que Paulo diz. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Luciana, é de Deus, olha só. Aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, a prática desse versículo é difícil. Concordam? Parte aqui é bom que a Luciana citou, porque ela não viu nesses versículos. Era a sequência, né? Então, Paulo diz, olha, eu aprendi a ter escassez e a ter abundância. Por isso que eu disse, irmãos, a vida pode apresentar para a gente vários momentos. Né? O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz, olha, quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, fazia tudo. Quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas próprias mostrando que a gente tem fases na nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Tem fase que a gente trabalha o dia inteiro igual um animal, e no final do dia a gente está lá inteirão. Tem fase, irmãos, idade da nossa vida, que a gente vai trabalhar meia hora, chegar no final do dia, minha perna está doendo, minha coluna está doendo, meu nariz está doendo, e vai por aí, né? Porque a vida tem etapas, fases da nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, eu sei a ter isso, eu aprendi. Então, vai ter coisas que nós vamos ter que aprender. Vai ter tempo que nós temos todo mundo do nosso lado. Vai ter tempo que a gente não tem, irmãos. Tem muitos hoje aqui que não tem a família mais completa. Isso é o que, irmãos? A vida. Né? A vida. E é por isso que eu vou ser ingrato? É por isso que eu vou virar uma pessoa rixosa? Por isso que eu vou virar uma pessoa amarga? Gostaria? Né? Vou dar um exemplo hoje aqui. Eu gostaria de ter meu pai. Para comemorar o Dia dos Pais. Eu não tenho. Talvez muitos aqui não tenham. Né? Sim. Isso. Ser grato, gratidão, reconhecer aquilo que recebeu. Amém. Você vai colocar em prática. Amém. Obrigado, pastor Luci. Vamos lá, outra parte aí. Aprender a viver grato não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Preste bem atenção. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já fez chegar às suas mãos. Vai ter tempo, irmãos, no nosso trabalho, aqueles que estão trabalhando, aqueles que são mais jovens ou não, que a gente é grato por aquele salário que a gente tem. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar para ter um melhor salário. É claro que eu vou trabalhar, mas aquele salário, eu não vou chegar no final do mês, essa miséria. Ô, irmão, a gente não pode fazer isso, né? Então, nós recebemos, às vezes dói, não vai dar nem para pagar a conta daqui, mas Deus,
o senhor pode abrir coisas maiores. O próprio Davi, ele diz, fui moço, agora já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Né? Então, ser grato, irmãos, não quer dizer que a gente vai parar na vida. Já conseguiu? Né? Deus, eu posso alcançar muito mais. Abre portas para mim. Não é presunção, irmãos, não é querendo ter mais, aquela coisa absurda, não. É dizer, Deus, eu sou grato, mas eu estou trabalhando, abre as portas para que eu consiga algo maior e melhor. Amém? 3 passos para cultivar a gratidão. Vou ler só ali os temas, irmãos. Liberte-se da murmuração. 3 passos para conservar a gratidão, para cultivar. Irmãos, se a gente perceber isso na nossa vida, todos nós, irmãos, estamos aqui, nos libertemos da murmuração. Murmuração é uma doença. Estava numa reunião, a Michele falou sobre a gratidão à salvação. Será que nós murmuramos da salvação? A gente pode murmurar, né? A luta é grande, é uma opção de coisa, né, irmãos? Mas a gente precisa, senão a nossa família nunca vai ser boa, nosso trabalho nunca vai ser bom, nos libertar, a nossa vida não vai ser boa, né? Eu não sei qual desenho, irmãos, porque eu não vivi nessa época, mas tinha um desenho que falava assim, ó vida, ó céus, né? Tinha um camarada que só vivia... Família Buscapé, mano? Era uma raposa que falava isso, só vida, ó céus. Então, a gente precisa pedir a Deus libertação da murmuração. Olha só o que diz o versículo. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo 14 a 16. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Então, façam tudo sem queixa e sem discussão. Né? Então, é um sentimento, irmão, de gratidão. Segundo, primeiro é o que, irmãos, então? Liberte-se de quê? Murmuração. 2, treine a sua alma a reconhecer a bondade de Deus. Será que a nossa alma precisa ser treinada? O que é treinar a alma? Aí a gente fala assim, mas o que é treinar a alma? Né? O salmista diz, não te esqueça de nenhum das suas bênçãos, dos seus benefícios. Diariamente faça uma pausa para refletir sobre as bênçãos que recebeu, como perdão, salvação e cuidado do Senhor. Isso é treinar a alma. Irmãos, treinar a alma, o salmista ele chega a dizer, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu imagino que ele chegava, isso se eu fosse trazer para os nossos dias, ele chegaria de frente a um espelho e perguntaria, por que você está perturbada, minha alma? Né? Por que você está trazendo isso? Então, segundo ponto, irmãos, para a gratidão, reconhecer, treinar a alma. Certo? Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou criando aqui Eu estava fazendo uma visita com o pastor Zé Ricardo, a gente foi fazer uma visita a uma família aqui da igreja na sexta-feira, e o rapaz falou assim, de vez em quando eu fico conversando comigo mesmo aqui, e eu estou firme no Senhor. A gente foi entender, por que você está conversando com você? Não, porque de vez em quando eu fico pensando, o que eu era, a vida que eu levava, e a vida que eu tenho agora. Né? Então, irmãos, treinar a alma, isso não é coisa de gente doida não, né, irmãos? Mas é para dizer assim, minha alma, seja mais agradecida. Né? Trazer a memória, né, as coisas boas. Então, treinar a alma é isso, irmãos. De vez em quando a gente tem que falar, a gente é teimoso, a gente é ruim. De vez em quando a gente está chateado, está aborrecido com determinada pessoa, e a gente tem que falar assim, briga com a gente mesmo primeiro, né? Por que você está com raiva de fulano? Não é, pastor Delci? Por que você está com raiva de fulano? Por que você está reclamando da vida? É dizer para a nossa alma. E é uma forma da gente mudar. Porque se a gente não questionar a gente mesmo, irmãos, ninguém pode questionar. Primeiro a se questionar somos nós. Então, treinar a alma. Não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos.
treinar a alma. 3, expresse a sua gratidão, verbalize. Expressar gratidão, irmãos, também é verbalizar. É dizer, olha, Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo que seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. A gratidão precisa ser também verbalizada. Certo, irmãos? Amém? Vamos lá. Conclusão: gratidão é uma escolha diária. Viver de maneira grata é como exercitar um músculo. Você está pronto para decidir ser grato hoje? Então, viver uma vida grata é como exercitar um músculo. Se alguém não se exercita, atrofia. Se sentar numa cadeira de roda e não quiser se mexer, vai viver o resto da vida na cadeira de rodas. Então tem que se exercitar, certo, irmãos? A gratidão é como um músculo, né? Exercitar um músculo. Amém. A Marta está citando uma coisa e é verdade, né, irmãos? Às vezes na oração a gente só pede. A gente tem que, na oração, citar o quê? Muito obrigado, Senhor, também. Muito obrigado, Senhor. Você está exercitando a sua alma, a sua gratidão. Senhor, eu estou te agradecendo. E essa atmosfera, irmãos, vai começar a mudar na nossa vida. Porque senão a gente entra na atmosfera da murmuração, da ingratidão, de uma porção de coisa e perde a alegria. Que a sua alma, que a nossa alma seja como a do salmista. Declare. Vamos declarar junto ali então, irmãos? Salmo 103, versículo 2. Vamos lá, Marta, você que é professora, vamos lá nos ajudar. 1, 2, 3. Glória a Deus, irmãos. Coloca o primeiro slide aí, então, para a gente fechar. Primeiro que nós usamos, o pastor Zé Ricardo vai estar assumindo aqui, fazendo os anúncios. Estamos perdendo a gratidão? O que os irmãos acham? Nossa geração está perdendo a gratidão, não está, irmãos? Mas nós não podemos ser assim, nem como cidadão, nem como crente, né? Crente ingrato, não está bem espiritualmente. Não podemos ser assim, irmãos, como pai, como mãe, como pessoas. Estamos perdendo a gratidão. E o segundo slide, onde nós estamos perdendo, então vamos ser gratos uns aos outros e sermos gratos a Deus também. Deus abençoe, irmãos, a nossa vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer ao seu irmão aí, Deus abençoe a nossa vida?